aproveitar aqui, todos estão sobre os pés. Vamos abrir as nossas Bíblias. O livro de segundo escreveu o discípulo de Jesus, chamado João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Você que trouxe a palavra de Deus, pode aí desembanhar a tua espada, que é a palavra de Deus. João, capítulo de número 8, verso de número 19. Posso dizer que hoje a palavra é uma palavra meia dura, mas a palavra que salva, liberta e transforma. Amém? Eu já pedi já por irmãos aí. Já vem. Venha sem demora. Em nome de Jesus. Logo após a irmã vai estar fazendo uma oração. Já vai se organizando, já pega o microfone. Vamos ganhar tempo. Amém? João capítulo número 8, verso 19. Todos encontraram? Quem encontrou diz amém? Quem encontrou diz amém. A igreja está aí? Amém comigo? Glória a Deus. João capítulo número 8, verso 19. Vamos ler a palavra de Deus. Vai dizer assim o texto: Me disseram, pois, onde está o teu pai? Foi feita uma pergunta para Jesus? Sim ou não? Respondeu-lhe Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu pai. Versículo de número 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha, se permaneceis na minha, verdadeiramente serei Deus. Serei Deus. Diga bem alto e bom som, palavra. Diga bem alto, palavra. Diga discípulo. Amém? Graças a Deus. Tenda suas mãos sobre o altar. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, colocando o teu filho na tua presença, Pai. Sim, Jesus, que o Senhor vem cobrir ele com o teu sangue, o teu poder, Jesus. Enche ele da tua glória e do teu poder, Senhor. Eu sei que ele tem glória, eu sei que ele tem poder para te ajudar, para nos salvar, Senhor. Porque aquilo que ele tem trazido, ó Deus, querido, Deus amado, sobre as nossas vidas, Pai, que vem do trono do Senhor, meu Pai. Sim, Jesus, que o Senhor cada dia mais guarda teu filho, protege ele, ó Deus, de todo mal. Sim, Jesus, cobre ele com teu sangue e o teu poder, Jesus. Vai cumprindo, Pai, com o teu poder. Assim que essa palavra, meu Deus, vem fazer, Senhor, morada em nossos corações, Pai. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, quero que você entenda algo importante. Quero que você não perca atenção no que Deus vai falar conosco nessa noite. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é confrontado aqui. Nós podemos perceber que na caminhada de Jesus, em vários momentos da Bíblia, Jesus, ele é confrontado. Jesus, ele foi perseguido. Se Jesus era filho de Deus, perfeito como ele era, se ele andava com Deus, se ele orava, se ele buscava, se ele se entregava, se ele é uma referência de adorador, se ele é uma referência de servo, se ele é uma referência de homem fiel, homem justo, homem íntegro, que se desviava do mal, se ele é uma referência apostólica, se tudo que está no Antigo Testamento inclina para Jesus, quanto mais nós que somos imagem e semelhança dele. Será perseguido, seremos perseguidos, seremos caluniados, falarão de nós dos quatro cantos do vento, e já estão se levantando contra os homens verdadeiros do Senhor. Aí, meu irmão, vamos saber aquele que é verdadeiro, vamos saber se ele vai permanecer na presença do Senhor. Sempre eu tenho pregado, sempre eu tenho falado isso. O mais difícil é
permanecer. O mais difícil é perseverar. E Jesus, ele perseverou. Jesus não tinha medo da morte. Jesus não tinha medo de cumprir a sua missão. Ele chegou aqui na terra e cumpriu o que ele tinha que cumprir, fez o que ele tinha que fazer, e ele creu no Pai em todos os momentos. Ele cria em Deus Pai Todo-Poderoso. Você crê em Deus? Glória a Deus. Você só crê no Senhor de boca para fora, e quando vem a muita dificuldade você está continuando crendo. Você sabe que Deus faz milagre? Por que às vezes nós desistimos de adorar? Por que às vezes nós desistimos de falar o que Deus colocou no nosso coração para falar para alguém? Irmãos, preste atenção. Perguntaram para Jesus: aonde está o teu pai? Porque eles tinham uma visão de Jesus que ele era filho de José, de carpinteiro, filho de Maria. Se você se proclama filho de Deus, quem é o teu pai? Aqui, irmãos, os judeus, os fariseus, sempre cercavam Jesus, procurando algo para contradizer a palavra do Senhor. E Jesus, ele não tocava, Jesus não tinha instrumento, Jesus não cantava, mas Jesus pregava a palavra da salvação. O que atraía as pessoas até Jesus era a palavra de Deus, era aquilo que ele ministrava, aquilo que ele pregava. Antes de eu ministrar, Deus ministra para mim. Quem é pregador aqui? Levanta a mão. Quem prega a palavra? Pode ter certeza que antes de você ministrar a palavra de Deus, Deus vai ministrar para você primeiro. Se a palavra for de exortação, de correção, Deus vai corrigir você primeiro. Se a palavra for de bênção, pode ter certeza que Deus vai te abençoar primeiro. Se for algo que você vai ter que falar para a igreja, Deus vai falar com você primeiro. Tudo que aquilo que eu faço para Deus, Ele me mostra primeiro. Ele fala comigo primeiro, para saber se eu sou digno ou não de trazer a mensagem do Senhor. Quem é o Pai de Jesus? Aí Deus vai dizer: se vocês conhecessem o meu Pai, o que ele fala aqui? Vocês também me conheceriam. Se você conhecesse o Pai, aquele que me enviou, pode ter certeza que vocês não estariam me caluniando. Aqui, irmãos, já tinha falado até que Jesus era demônio, até que Jesus expulsava o demônio, porque era o mestre dos demônios. Você acha que não vão chamar você de perturbado, de fanático, de doido? Você acha que vão falar assim: está expulsando o demônio ali porque é amigo do diabo? Aí eu tenho uma palavra para você: aquele que ouve a palavra do Senhor, não obedece, não escuta a correção, não escuta a doutrina, não é filho de Deus. Uma palavra dura. Olha aqui para você entender: nem todo mundo que está na igreja pertence a Deus. Olha aqui, nem todo mundo que está no mundo, que está na igreja, pertence a Deus. Tem joio e tem trigo, tem lobo e tem ovelha, tem profeta verdadeiro e falso profeta, tem pastor verdadeiro e falso pastor, tem humilde e tem um soberbo. Existe Deus e existe o diabo, existe a luz e existe as trevas, existe a verdade e existe a mentira, existe a salvação e existe a condenação, existe a vida e existe a morte. Glória a Deus, aleluia. Tudo isso que eu falei aqui, existe ou não existe? Se você é luz, existe a treva. Se você é trigo, vai ter o joio. Jesus, sendo Jesus, ele vai escolher 12 discípulos no meio de 70. Quantos andavam com Jesus? 70. Tá ligado? Quantos que andavam com Jesus? Jesus vai escolher 12. Jesus orou, Jesus consagrou, Jesus jejuou, Jesus falou para o Pai. E tinha um joio lá no meio, os discípulos. Tinha ou não tinha? Tinha um Judas lá no meio. Tinha um que não obedecia. Tinha um que ouvia aqui, passava aqui e não obedecia. Domingo passado, estava ministrando junto com o irmão Val. A gente falou, o que a gente falou domingo passado? Vê se os irmãos lembram. Fala não, Val, deixa os irmãos pensar aqui. O que nós falamos? Qual foi o tema central? O varão só lembrou da vara do cajado. O varão só lembrou da correção. O pastor já falou lá no fundo. Eu falei sobre o que? Acabei de falar aqui. Existe um, existe outro, existe um, existe outro. Lobo e ovelha, eu não falo aqui. Se tiver um crente prestando atenção, graças a Deus, Deus está fazendo um milagre aqui, amém? Porque o mais difícil que tem é prender a atenção do povo. Porque o celular te prende a atenção de todo mundo. Por
Por isso que eu falo, irmãos, vai escutar a palavra, tira o celular, desliga, tira tudo aquilo que tira o seu foco, que tira o seu objetivo. Seja focado no que Deus está falando, no que Deus está pregando. E graças a Deus, essa igreja não tem isso. Outras igrejas podem ter, mas essa não. Eu cheguei aqui, deu 7 horas, né? Deu 19 horas, eu não estava tudo de joelho orando. Falou, glória a Deus, o povo está ouvindo a palavra do pastor. O povo está se inclinando, o povo está orando. O que mais difícil que tem é o povo estar orando. É a igreja começar o culto mais cedo e já está orando com o joelho dobrado, falando com Deus, tendo a conexão com o Pai. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui, levanta a mão, seja sincero, você está na casa do Senhor. Se você estiver mentindo, Deus está vendo. Quem aqui na tua casa o culto já começou? Levanta a mão. Pastor, o culto já começou lá em casa. O culto lá começou mais cedo. Levanta a mão e seja sincero. Amém? O culto já tem que começar na tua casa. Você está falando com Deus hoje? Já orou, já pediu perdão pelos seus pecados. Pastor, não fiz nada de errado hoje. Sério? Só de você pensar em julgar alguém, você já pegou. Só de você pensar, de você olhar ali e ver, ixi, aquele irmão ali, não sei não, hein? Você já pegou. Você já cometeu algo ali no seu pensamento. Jesus falou assim: aquele que pensou, aquele que pensar, já cometeu pecado. Antes de falar, não precisa nem falar, já pensou, já cometeu pecado. Porque o Espírito Santo conhece os nossos pensamentos. Aí perguntaram quem que era Jesus. Jesus falou assim: se vocês me conhecessem, vocês não estariam me julgando. Aí Jesus falou assim: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão os meus. O que é discípulo? Quem fica discípulo? Seguidor. Olha aqui, irmão. Você sabia que você, humanamente falando, você pode medir a espiritualidade de alguém? Humanamente falando. Sabia disso? Eu posso medir a espiritualidade de alguém, se alguém está crente ou não. Você vai aprender hoje. Humanamente falando, eu consigo medir a espiritualidade de uma pessoa. Sabe como? Só vou responder se você perguntar. Tem até criança que quer saber. Mas como, pastor? Que aí eu vou começar a medir lá da minha mãe em casa. Aí a esposa já olha para o marido e fala assim: pastor, me ensina, eu quero medir do meu marido primeiro. Vamos ver se meu marido está crente. Aí o marido olha para a esposa: vamos ver se minha esposa está crente, eu quero aprender esse negócio. Porque eu quero medir esse negócio daí, vai saber se a minha esposa está crente, se ela está fiel a Deus ou se ela está saindo e querendo desviar. Não é? Porque é todo dia que a gente está crente? É todo dia? Sabe como? A forma como nós aceitamos a correção de Deus. A gente vai saber se aquela pessoa está crente ou não. Porque o que é mais difícil o crente ouvir e aceitar é o quê? É o quê? O mais difícil do crente aceitar a correção de Deus. Jesus, todos os momentos, vai corrigir o povo. E tinha gente que aceitava. E ele era filho de Deus, não era? Deus cria um homem. Deus fala: esse aqui é o princípio, esse aqui é a base. O homem vai aceitar? Se Deus que é o Criador, o povo já era corrompido, imagina nós. Imagina o pastor. Cuidado, meu irmão, você quer ser pastor aí? O pastor sofre. Vai passar luta, vai passar dificuldade, tem que ter muita paciência. Porque tem muita gente que não vai aceitar a correção. Se não está aceitando a correção de Deus, vai aceitar a correção de quem? Aí mulheres, pessoas que são casadas, que estão namorando, que estão no relacionamento, ou que ainda está pensando em se relacionar com alguém, toma cuidado com o que você vai escolher. Eu escutei essa semana, eu achei interessante isso. Eu quero passar o recado para vocês aqui, mulheres, homens, que ainda não encontrou ninguém, que ainda está, vai aparecer alguém ainda. Escolha um homem ou uma mulher que ame primeiro a Deus. Porque se ele ama a Deus, ele vai ser obediente a Deus, ele vai ser obediente à esposa, ele vai ser carinhoso, ele vai ser humilde, ele vai ser manso, ele vai ser fiel. Porque se ele ama a Deus, se ele tem um Deus como o Senhor dele, como autoridade acima dele, ele vai respeitar a esposa, ele vai priorizar a esposa e vai se cumprir o mandamento que diz a palavra de Jesus, que o noivo, que o homem tem que dar a vida pela noiva. Ame a sua esposa assim como Cristo deu a vida pela igreja. Pastor, e aquele que está casado? Não. Se não é de Deus, ora, jejum, bate o joelho no chão, porque você já fez tua escolha. Agora está enrolado. Já escolheu mesmo? Agora
uma palavrinha boa, né? Agora, meu irmão, vai pagar o preço. Aquele que ainda não escolheu tem a chance ainda. Escolha alguém que ame primeiro a. O que Jesus falou? Qual é o primeiro maior mandamento? Ame a Deus acima. Se o homem e a mulher amar a Deus em primeiro, ele vai ser um bom marido. Ele vai respeitar, vai amar, vai fazer de tudo. Vai abrir a porta do carro. Vai falar: o que você quer comer hoje? Nossa, meu, você está linda. A mulher acorda o cabelo lá em cima, está linda, maravilhosa. Não passou uma maquiagem no rosto, está maravilhosa. Você é a rosa de Saron. O homem vai ser bom demais, a mulher vai ser maravilhosa. Mas aquele que casou já escolheu, ora, Deus ainda conserta o vaso que é torto. Deus ainda conserta aquele que está saindo da presença. Deus ainda conserta, Deus ainda faz milagre. Aí um olha para o outro e fala assim: Deus, só o Senhor vai fazer milagre. Deus ainda faz milagre. Deus ainda faz milagre. Aí, pastor, para me ensinar isso daqui, eu tenho que passar por alguns versículos da Bíblia. Eu quero que você siga comigo. Aperta o cinto e vamos voar. Amém? Vamos lá. Então, eu posso aceitar a correção. Como eu vejo a pessoa aceitando a correção, eu sei que aquela pessoa está crente ou não. Aí, irmãos, existe uma passagem, nós estamos nela em João, capítulo de número 8, só que ela está aí no verso 39. Vamos passar aqui um versículo da Bíblia, João 8, 39. Responderam e disseram: nosso pai é quem? É Abraão. E Jesus lhes disse: se fosseis filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Perguntaram assim, um camarada, uma meia dúzia de gente, os judeus se aglomeraram e juntou, rodeou Jesus. Jesus estava ali quietinho com os discípulos, presta atenção. E o judeu começou a rodear Jesus. Falou assim: agora nós pega ele. Jesus estava quietinho, Jesus estava ali tranquilo, e falou assim: ó, nós temos por pai Abraão. Aí Jesus falou assim: quem é o pai de vocês? Aí Jesus disse: não, posso corrigir? Aí Jesus falou assim, Deus educado, mas assim, posso dar uma correção aqui? Fala, Jesus. Aí os versos acima, eles falam no versículo 33, respondeu: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tudo que nós seremos livres? Jesus estava pregando a palavra, só que eles ouviam a palavra, eles ouviam a correção e não dava crédito para Jesus. Quem que é esse? É filho de José, o carpinteiro. Quem que é esse que quer mandar em nós? Ele quer mandar em quem a gente tem que se relacionar. Ele fala que chega aqui e fala que é filho de Deus. Ele fala que nós temos que ser discípulo dele, que nós vamos ser livres. Que conversa é essa? Eu sou mais velho do que ele, eu entendo mais do que ele. Nós somos descendência e filhos de Abraão. Aí Jesus olha para ele e fala assim: eu conheço Abraão. Aí eles olham, eu acredito que eles olham para Jesus naquele momento e falam assim: rapaz, mas eu sou mais velho que você, como você conheceu Abraão? Abraão nem está vivo mais, você não tem nem 40 anos. Que Jesus já tinha começado a pregar a palavra. Ele começou o ministério com quantos anos? Quantos anos? Então Jesus tinha mais de 30, 31, 32, ou até mesmo 30. Ele olha para eles e fala: não, mas você tem nem 40 anos, como você conhece Abraão? Aí Jesus vai dizer assim: se vocês conhecessem Abraão, vocês me conheceriam também. Vocês não é filho de Abraão, porque aquele que aceita, aquele que escuta a palavra e não aceita a correção do Pai, não é filho de Deus. Eu acredito que eles ficaram furiosos com Jesus, agora vamos matar ele. Só que a Bíblia vai dizer que não era tempo ainda de Jesus morrer. Aí, como Jesus sabia que não era o tempo, aí eu acho que Jesus aproveitou, falou assim: rapaz, eu vou pegar umas verdades aqui. Como eu sei que não é tempo, eu vou arrochar mais. Vou pegar esse povo agora. Aí sabe o que aglomerou ali em Jesus? A Bíblia vai dizer que foram os judeus e os fariseus, os mestres da lei, naquele tempo. E Jesus, eu acredito que Jesus já estava assim: não é meu tempo ainda, eu posso falar umas coisas aqui, umas verdades, que vai doer, mas lá na frente pelo menos um vai ser salvo, pelo menos um vai acreditar, e pelo menos um vai dar crédito no que eu estou falando. E Jesus vai dizer assim: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês obedeceriam o que eu estava falando aqui agora. Vocês davam crédito, vocês iriam aceitar a correção do Pai. Só que como vocês não estão aceitando, você não é filho de Abraão, não. Aí eles perguntam: então nós somos filhos de quem?
Sabe o que Jesus fala? Ah, pastor, Jesus é amor. E Jesus não confronta ninguém. E Jesus olha para eles, para aquele povo, e fala assim: vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos de quem? Jesus falou? Porque aquele que não aceita a correção do Pai não é de Deus, é do diabo. Se eu prego e eu estou falando assim, irmão, você tem que consertar, a pessoa tem o ódio no coração dele. Agora faz uma pergunta: o ódio é fruto do Espírito? O ódio é fruto do quê? Da carne. A nossa carne é caída. Se eu estou pregando, se eu estou ensinando, se eu estou tentando ajudar, a pessoa não está aceitando a correção, o ódio entrou nela, o Espírito Santo está nela. Quem está nela? O diabo, irmão. Se você dá lugar, se você dá lugar, o diabo entra. Ele entrou em Pedro, não vai entrar em você? Pastor, mas Pedro foi transformado, mas antes o diabo entrou nele. Tem hora que você está na sua casa, irmão, você dá lugar, o diabo entra em você. Você olha para a mulher, você olha para a esposa e fala: rapaz, você não é minha esposa, não. Você é o diabo que entrou nela. Você é o diabo que entrou no meu filho. Meu filho é desse jeito, como é que ele está desse jeito? Como é que ele está esquisito desse jeito? Como é que ele está aceitando a correção do pai e da mãe? Aí, irmãos, aqui, olha aqui para mim. A Bíblia vai dizer que o pai, o nosso pai, quem é o nosso pai? Ele corrige a quem ele ama. Levante a mão aqui, quem quer pai, quem quer mãe. Jesus estava confrontando o povo, meu irmão. É alguém que gosta de confronto? Quem gosta de ser confrontado? Ninguém, né? Alguém gosta de ser confrontado? Não. Pastor, só pode pregar qualquer coisa, mas não me confronta, não. Não fala daquele meu carro que eu não gosto, não. Ah, meu irmão, se Jesus não te confrontar, se a palavra não te confrontar, essa igreja está errada. Porque está abrindo tanta igreja aí, né? Igreja liberalista. O negócio está sendo filmado, hein? Tem coisa que eu não posso falar, mas eu vou falar assim mesmo. Tá tendo umas liberdades aí, né? Umas igrejas sendo abertas. Não, aqui você pode tudo. Que nós é liberal. Que você pode mentir, que você pode enganar. Aqui você pode ter 2, 3, 4 esposas. Aí eu fico pensando, como que esse povo, mano, uma esposa já dá trabalho, já gasta. Imagina mais umas 3, 4, imagina, haja dinheiro. Uma esposa já não dá trabalho, não dá. Eu não dou trabalho, não. Imagina que ele tem 2, 3, 4, meu Deus do céu. Para onde nós vamos, gente? Que mundo é esse? Aí, irmãos, olha aqui para mim. Não, aqui você pode beber, só não pode embriagar. Só não pode escandalizar. Que nós libera tudo. Irmão, o evangelho que não confronta não é o evangelho de Jesus. Porque Jesus confrontava o povo no pecado. Você tem que consertar, você está errado. Pastor, mas Jesus não julgou ninguém, mas ele confrontava o pecado. Confrontava ou não confrontava? Ele acabou de dizer que se você não obedece à palavra de Deus, à correção de Deus, você não é filho de Deus. Ele acabou de dizer: você é filho do diabo. Aquela pessoa que não aceita a correção de Deus, ele não é de Deus, meu irmão. Por isso que eu falei no início do culto: nem todo mundo que está na igreja pertence a Deus, não. Às vezes vem por uma curiosidade, às vezes vem tentando buscar alguma riqueza, alguma honra. E aqui não, agora eu quero te fazer uma pergunta: aqui Jesus vai dar dinheiro para todo mundo? Deus prometeu carro, casa boa, casamento maravilhoso. Você vai casar com um anjo, você vai ser o seu homem vai ser um homem abençoado, rico. Ele falou isso? Jesus falou assim: aquele que permanecer na minha palavra, sereis meus discípulos. E discípulo é o que? Aquele que segue Jesus. Ele falou assim: aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo e me siga. Jesus veio para dar salvação, não veio para dar dinheiro. E Jesus veio para dar vida eterna, ele não veio trazer riqueza. A riqueza é consequência da sua busca e da sua entrega para Deus. Eu prego um pouco sobre dinheiro aqui, sobre riqueza, sobre prosperidade, porque a nossa maior prosperidade é Jesus na nossa vida. A nossa maior riqueza é Deus no nosso lar. Porque se Deus estiver no nosso lar, pode ter pouca comida, pode ser uma casinha simples, pode ser tudo simples, um carro simples. Você vai estar feliz, você vai ter alegre, você vai ter paz no teu coração, porque Jesus estará no ambiente. Agora, quem não tem Jesus, meu irmão, pode ter o carro do ano, pode ter uma mansão, ele tem paz, ele tem alegria.
irmãos, olha aqui, para mim não perder aqui o contexto. E Jesus vai ter que confrontar aquele povo. Aí você é aquele que não for servo. Aí Jesus vai passar uma passagem de servo. Porque eles acreditavam que Jesus, ele era só um servo. Mas ele fala assim: eu sou um servo fiel, mas eu também sou filho. Porque o meu pai, aquele que me enviou é meu pai, eu sou filho. Se eu sou filho, eu sou herdeiro. Se eu sou herdeiro, eu sou cordeiro. E o filho é acima do servo. Eu tenho propriedade para falar. Aí, pesquisando sobre servo, adivinha o que eu achei? Eu mais a pastora que nós estamos estudando a palavra. Pesquisei. Está com seu celular, pesquisa o que é servo. Primeira coisa que vem na sua cabeça, o que é servo? Alguém pode dizer aqui o que é servo? Fala. Arrisca. Primeira coisa que vem na cabeça é escravo, não é? É ou não é? O que vem na sua cabeça? Servo. O que vem? Pessoa que serve, né? Mas eu achei um negócio interessante. Também achava que era isso. Você vai aprender hoje muita coisa. Servo. Significado de servo. Vou falar 2 significados. Significado de servo: alguém que depende de um Senhor. Olha o que significa servo: alguém que depende de um Senhor. Quem depende de Deus aqui? Você é servo do Senhor. Quer mais? Quer mais? Quer aprender mais? Aí você coloca o que é servo na Bíblia. Aí vai dizer na Bíblia: alguém que pertence a alguém. Você pertence a alguém? Você pertence a quem? Na Bíblia significa servo aquele que pertence a Deus. Humanamente falando, é alguém que depende de alguém. Não vai fundir os dois? Vai ter o mesmo significado, vai ter o mesmo sentido? Só que não é só isso. Alguém que depende de um Senhor e de um poder. Alguém que depende de um Senhor e também de um poder. Quem é poderoso e é grande? Então você é servo do Senhor, porque você sempre vai depender do Senhor na sua vida. Sabe aquele pensamento de escravo? Esquece isso. Você depende de Deus. Aquele que tem a dependência do Senhor, ele é servo do Senhor. Porque a gente tem uma forma de expressar tão feia de ser servo. Mas servo é escravo. Escravo dá uma coisa, chega a dar uma coisa ruim na gente? Dá ou não dá? Fala a verdade. Antigamente, o escravo, quero falar aqui uma história rápida. O escravo, ele tinha que trabalhar com o Senhor. E quando aquele escravo passava aquele tempo, porque era estimulado um tempo de trabalho para aquele escravo. Depois que aquele escravo trabalhava aquele tempo, ele era o quê? Ele era livre. Você vai trabalhar comigo 10 anos, 5 anos, era estipulado o tempo. E aquele escravo trabalhava. Depois que dava o tempo, ele era o quê? Livre. Só que tinha escravo que o Senhor era tão bom. O Senhor tratava ele tão bem, educadamente, respeitava aquele escravo, que o escravo, quando dava o tempo, o que ele fazia? Ele não ia embora. O que ele fazia? Ele continuava. Ele falava assim: agora eu não vou te servir por dinheiro, eu vou te servir porque eu amo o meu Senhor. Eu amo porque você me ama, você me respeita. Tudo que eu tenho, eu dependo do Senhor. Ele não trabalhava mais por dinheiro, ele trabalhava por amor. Está entendendo para onde eu quero chegar aqui? Aí nós vemos alguns exemplos de servo. Segundo a Bíblia, alguém abre para mim em Hebreus, capítulo número 3, verso número 5. Tem como alguém abrir? Hebreus 3, 5. Vamos para a Bíblia, que eu amo a palavra. Vamos acelerar aqui, já é 8h24, porque eu não quero atrasar a Santa Ceia dessa noite, amém? Fala, varão, pode ir e falar algo em bom tom para nós. Hebreus 3, 5. Isso. Mauri, pega aqui um microfone para nós.
Tem mais versículo aqui que os irmãos vão abrir, que é que eles falam no microfone. Hebreus 3, porque os irmãos tem irmãos que vai assistir a live, eles querem ouvir a palavra, a referência. Glória a Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em tudo a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Quem foi servo aí em toda a casa? Moisés. Moisés foi o primeiro servo, um dos primeiros servos do Senhor, fiel, segundo a Bíblia, foi fiel em toda a sua casa. Ele dependia de quem? De Deus. Pastor, eu quero mais referência. Moisés. Alguém abre aí em Jó 2, versículo número 3. Abre aí, alguém, pode ser a família mesmo. Depois a outra pessoa vai abrir, vamos ganhar tempo. Um vai abrir em Jó 2, 3, outro vai abrir em Marcos 10, 45. Alguém abre aí, Marcos, fica com o microfone aí, Marcos. O senhor está servindo a casa do Senhor aí. Meus obreiros estão posicionados. Jó 2, 3. O outro vai abrir em Marcos 10, 45. Quem achar, dá um sinal aí que o Varão vai com o microfone. Jó 2:3. Aí o Senhor disse: Você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me tem e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu, e eu o deixarei desgraçar. Jó, embora não houvesse motivo para isso, mesmo assim ele continua firme e sincero como sempre. Bora abrir a Bíblia. Quem que falou isso? Deus vai elogiar Jó. Agora eu quero te fazer uma pergunta: tem elogio melhor do que o de Deus? O próprio Deus fala para quem? O próprio Deus fala para o diabo: Satanás, viu meu servo Jó? Estou arrepiado aqui, meu irmão. Deus elogiando. Meu irmão, se Deus está me elogiando, eu estou sendo uma referência, não é? Se Deus está olhando para mim, Ele está me vendo uma referência. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Você sabia que nós já estamos sendo referência? O crente já está sendo referência? Agora eu quero te fazer uma pergunta, seja bem sincero. O crente está sendo referência? O crente, segundo a vontade de Deus, se você ler a Bíblia, se você estudar um pouquinho a Bíblia, se você ler pouco, você não lê ela toda não, lê ela pouco, você vai ver que o crente, Deus planeja o cristão, aquele que serve a Deus, era para ser uma referência. Todos olharem e querer ser igual a você, servir o mesmo Deus que você, adorar o mesmo Deus que você, exaltar o mesmo Deus que você. Só que hoje o crente é uma vergonha. É um falando mal do outro, é um criticando o outro, é um julgando o outro, é um apontando mal para o outro. É assim ou está? Está assim ou não está sendo? Deus vai elogiar Jó para Satanás. Viu meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele. Deus falou que ele tinha riqueza, honra, que ele tinha dinheiro, que ele tinha carro, que ele tinha obra, que ele tinha tudo. Deus fala isso? Deus fala em integridade do caráter dele. Deus sempre vai olhar o teu caráter, a tua integridade. Não, Deus não olha o seu dinheiro, Deus não olha se você é rico, se você é pobre, se você tem recurso, se você não tem. Deus olha para onde? Deus olha para onde? Coração, meu irmão. Se você tem caráter, se você é íntegro, se você é reto, se você é justo, se você desvia do mal, se você é uma pessoa com integridade, se você é justo, Deus olha no seu coração. Alguém achou aí Marcos 10, 45? Alguém aí abre em Romanos 1, verso 1. Outra pessoa vai abrir aí. Romanos 1, verso 1. E se o teu... Para aí, Marcos. Você está lendo aonde? Fala o microfone. Marcos 10, 45. Para, está lendo Marcos 10, 45. Pode ler, Para. E se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares coxo na vida. Marcos 10, 45? Está errado, tá não? O Valdir gritou lá, tá errado. Vai, tá tendo o que na panela? Tá tendo veneno na panela aí. Achou, vai? O pastor tá rindo aí. Marcos 10, 45. Leia, vai.
Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quem veio para servir? Jesus. Quem é o maior servo? Jesus não é uma referência que serve. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus falou assim: eu não vim para ser servido. Né, pastor? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Serve é povo. Quem é crente? Quem chamar de crente? Aí Tiago fala o quê? Crente até, mas serve. Só aquele que é fiel. Só aquele que é fiel que é servo. Crente até o diabo é, mas servo é só aquele que pertence a. Você guardou isso aí agora? Quando falar assim, o que você é? Sou servo. Por que você é servo? Porque eu pertenço a. Eu dependo de Deus. Achou Romanos aí? Vamos acabar aqui, vai. Romanos. Depois eu só mais um aí, Tiago. Depois Tiago 1, verso 1. A Fran. Achei isso, Fran, Tiago. Vai em Tiago aí e acaba lá em Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quem foi a maior referência do Novo Testamento? Quem mais escreveu versículos e capítulos e cartas? Paulo foi uma das maiores referências que serve. Serviu ao Senhor, serviu ao Evangelho. Leia e fala agora Tiago 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Tiago, servo de Deus, servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele falou assim: eu sou crente. Ele falou que ele era crente? Não, eu falei: eu sou servo. Eu estou servindo a Deus, porque eu pertenço a Deus, eu dependo de Deus. Você aprendeu o que é servo hoje? Servo é aquele que depende de Deus, e aquele que pertence a Deus. Esse é servo. Ele tem que ser fiel, ele pertence a Deus. Fala: Senhor, eu dependo do Senhor. Eu dependo de Ti. Quem depende do Senhor, que levanta sua mão nessa noite e grita assim: eu sou servo do Senhor. Fala: eu sou servo do Senhor. Irmão, é assim que funciona. Existe uma passagem, um debate que fala: quem foi maior? Moisés ou Jesus? Existe um debate aí, né? Moisés foi fiel em toda a sua casa. Quero te falar algo interessante. Moisés foi servo, foi fiel. A Bíblia diz que não há outro profeta depois dele que falava com o Senhor face a face. Falava com Deus, tinha propriedade para dizer e Deus fazer. Moisés, ele sai para salvar uma nação. E Jesus veio para salvar. Quer falar mais alguma coisa? Moisés salva uma nação e Jesus salva quem? O mundo inteiro. O que é maior? O mundo inteiro ou uma nação? O mundo inteiro, irmão. Então Jesus é Senhor. Jesus é Senhor, é autoridade. Ele é autoridade. Filipenses 2,10 vai dizer: para que o nome de Jesus se dobre, e todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra serão que reconhecer que Jesus é o Senhor dos senhores. Ele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem autoridade até no diabo, irmão. O diabo só sai em nome de quem? O diabo só sai em nome de quem? Só sai em nome de Jesus. Se ele falar sai em nome de Jesus, não sai. Porque ele tem, o nome de Jesus tem autoridade. Porque ele tem referência e propriedade. Só tem autoridade aquele que tem poder. Guarda isso aí. Só tem autoridade aquele que tem poder. E Jesus tem poder. Glória a Deus. João 8,47. A gente está lendo aqui. Até passei. O varão falou, fez assim: gente, mas está errado isso aí. João 8,47. Vou voltar aqui onde estava. Jesus vai dizer aqui: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso não vos escutais, porque não sois. Agora quem olha aqui para mim. Tem um homem
Jesus foi o maior pregador que o mundo já conheceu. Jesus era filho de Deus e tinha gente que duvidava dele. Aí Jesus está falando assim: aquele que não escuta as minhas palavras, não entende a correção, acha que nós estamos mandando a vida dele, não é de Deus. Aí, irmãos, o negócio aqui está fundelando, né? Vamos apertar mais um pouquinho. Existe uma passagem da Bíblia que um Senhor, ele vai plantar algo, ele vai fazer uma colheita muito grande. Preste atenção. E Jesus vai contar essa parábola. Ele vai plantar, e está começando a colher, Só que quero falar onde está essa passagem. Vocês vão entender aqui o negócio. Depois você lê Mateus 3:24. Essa parábola está lá. Não é para abrir agora, depois você lê em casa. Jesus está lá falando dessa parábola. O Senhor planta uma vinha enorme, só que de madrugada. Que hora que foi? De madrugada. A Bíblia diz que o inimigo, quem foi? O inimigo vai lá e planta um joio. No meio? Quem plantou? Aqui está. Presta atenção, a igreja está acontecendo. Tem os irmãos na igreja. Só que tem gente que não é enviado de Deus. Meu Deus, isso é forte. É enviado de quem? É enviado de quem? Quem que plantou lá no meio? Aí a criança falando que é o inimigo, pastor, é o inimigo. Quem que plantou no meio? Todo mundo que está na igreja pertence a Deus? Tem gente que vem só para ser usado pelo diabo. Tem gente que não ganha uma alma, mas tira um monte de gente. O diabo fala assim: ó, perturba aquele ali, ó, persegue aquele ali, derruba aquele obreiro ali, ó, conversa com aquele irmão ali durante o culto, não presta atenção, ó, tira a atenção dele, irmão. Deixa ele ouvir a mensagem, não, porque se ele ouvir a mensagem, ele vai voltar para o marido, vai voltar para o esposo. O diabo que manda a pessoa lá. Quem que plantou lá no meio? O inimigo, o diabo, Satanás, o nome que você quiser falar. Gabiru, coisa ruim. O nome que você quiser dizer, meu irmão. Ó, destrói aquele casamento ali. Ó, acaba com esse aqui. Tem gente que está só para perturbar os crentes. Mas não é de Deus, não. Não foi Deus quem mandou, não. Foi o diabo que mandou mesmo. E Jesus estava lá com os 12. Quem estava lá no meio? Perturbando todo mundo. E o diabo usava alguém. Usava quem que era? Quem vendeu Jesus? Preste atenção. Teve um discípulo que alguém entrou nele. Quem que é esse discípulo? Pedro não era para ser um do Judas? Não era para ser só um, era para ter dois. Só que o que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com Pedro? Como o inimigo sai da minha vida? Quando há? Aí, irmão, preste atenção aqui. E Jesus estava pregando. Quem estava pregando? Tinha uma multidão. Era uma multidão gigante. Já tinha acontecido até a multiplicação dos pães. Pensa, o povo estava saciado, o povo comeu, o negócio multiplicou, o povo continuou seguindo Jesus. Aí vai escutando, Jesus está pregando a palavra. Jesus está pregando o quê? Aí vai dizer assim: eu sou o pão da vida, ninguém vem ao Pai, você comigo. Ele está pregando um sermão pesado. O sermão de Jesus estava difícil. Ele falava assim: eu sou o pão da vida, eu desci do céu, ninguém vem ao Pai, você por mim, eu e o Pai somos um. Ele começa a confrontar o povo. Aí pensa, irmão, o povo ouvindo aquela mensagem. Aí ele diz: olha aqui, presta atenção. Aí os discípulos estavam tudo ali juntos, Jesus pregando aqui no meio. No meio, aqui Jesus estava pregando, os discípulos estavam bem aqui. Quantos discípulos que eram? 12, os 12 estavam conversando. Aí Pedro, eu acredito que Pedro começou a coçar a cabeça. Aí o irmão pegou e saiu. Era pouca gente ou era muita gente? Por que era muita gente? Porque era uma
O que é multidão? Diga, multidão é muita gente. Multidão estava lá. Aí os discípulos estavam coçando a cabeça. Ele começou a coçar a cabeça e falou para Tiago: Tiago do céu, não sei o que aconteceu com o nosso mestre, não sei se foi o café estava forte, mas está pregando difícil demais. Porque a Bíblia vai dizer que os próprios se falam assim: que difícil discurso é esse? Aí eu acho que ele começou a olhar para o povo e falou assim: meu Deus do céu, agora que a igreja de Jesus acaba. O que aconteceu com o nosso mestre? Ele está batendo de vara agora. Agora está arrumando o cajado nas costas. Meu Deus do céu, vai acabar a igreja, vai acabar o povo. E o povo começou a ir embora, irmão. Quem começou a ir embora? O povo começou a escutar, e ó, escutando a palavra. Os próprios discípulos assim: gente, esse discurso está difícil. Aí o povo indo embora. O povo indo embora, Jesus continuando a mensagem. E Jesus continuando a pregação. E os discípulos lá: meu Deus do céu, e agora? Jesus está doido, gente. Jesus começou a... O que está acontecendo com Jesus, gente? Ele está pregando essa palavra e o povo está indo embora, gente. Não está ninguém ficando, o povo está indo embora, porque a palavra está salvando, mas é povo que quer salvação, irmão. O povo quer ser elogiado, o povo quer que massageie o ego. Ó, meu irmão, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Irmão, continua nessa vida, Deus é contigo. Cadê a palavra de confronto? Cadê a palavra arrepende enquanto é tempo? Cadê o João Batista que pregava no deserto? Cadê o João Batista que falava assim: que ele cresça e que eu diminua? Eu não quero aparecer, quem tem que aparecer é Jesus. Cadê o povo? Cadê Isaías que falava assim: ó, se conserta? Cadê os Jeremias? Cadê os Ezequiel? Cadê o povo que pregava contra as coisas erradas? Cadê os Neemias que estão levantando os muros? Cadê Josias que Deus levanta como profeta no meio de uma geração incrédula e corrompida? Cadê o Gideão que com 300 venceram milhares? Cadê esse povo? Aí Jesus estava pregando. Quem estava pregando? E Jesus era quem? Filho de Deus. E Pedro agora acabou o culto. O povo está tudo indo embora, gente. Acabou a igreja. Acabaram com a igreja, porque está pregando a verdade, ninguém quer ficar ouvindo a verdade. Aí Jesus olhou e ficou só quem? Quem que ficou? Aí Jesus olha para eles e fala assim: ó, estou vendo que o povo está indo embora, vai ficar feio para vocês. Isso aí quem está falando? Jesus. Ele falou assim: ó, o negócio vai ficar feio para vocês. Pega o embalo, vai embora também. E Jesus pediu para eles ficar? Jesus pediu para eles ficar? Sabe por quê? Que Jesus não pediu para eles ficar? Porque Jesus está obrigando eles a ir. E Jesus não obriga ninguém a fazer nada. O Evangelho é o livre-arbítrio. Eu faço porque eu quero, porque eu amo, porque eu respeito, porque eu amo a Deus, eu amo adorar o Senhor. O Deus é quem é o meu dono, eu sirvo a Ele, eu sou servo dele. E Jesus falou assim: ó, vocês querem ir embora também não? Está na Bíblia, pastor. Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês também não querem ir embora. Aí o mais problemático, o diabo tinha entrado nele. Para onde, Jesus? Olha o que Pedro fala: para onde nós vai? Para onde nós vai, Jesus? Porque a tua palavra dói, mas tem vida. A tua palavra dói, o cajado dói, a vara conserta, mas tem libertação. Ah, Jesus, o negócio está funelando, a tua palavra dói, Jesus, mas tem salvação, Jesus. Nós estamos sendo libertos, nós estamos sendo salvos. Para ter libertação dói, para ter libertação machuca, para ter libertação confronta a gente, para ter libertação vira na tua cara e fala assim: ah, conserta, você está no pecado, sai desse pecado aí, senão Jesus vem e você fica. Ser confrontado ninguém quer. O dia que confrontaram o primeiro homem jogou a culpa na esposa. Deus confronta ele e fala assim: ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Está vendo por que nós é desse jeito? Você está vendo por que nós jogamos a culpa no outro? Raiz adâmica. Oh, mas nós pegar Sadão, que nós damos uma taca nele, pegar o cajado e pegar as duas pernas dele, porque nós é assim barra dele. A primeira instância ele não colocou a culpa na mulher, pôs a culpa em Deus. Você acredita? Que ele tem uma cara de pau de falar isso? Ser uma mulher que o Senhor
me deu. Aí pensa, aí Deus falou assim, agora tem que falar com ela, né? Aí a Eva falou assim, com a serpente. Aí coitado da serpente, sobrou quem? Não sobrou ninguém, velho. Se tivesse alguém, a serpente falava assim, foi o leão, foi o camelo. Mas nem jogar a culpa de ninguém. Não sobrou mais ninguém, meu irmão. Um jogou pro outro. Adão jogou para a mulher e falou, foi a mulher que deu. A mulher jogou para a serpente falou assim, agora lascou pro meu lado. Vou falar com quem? Aí Deus falou assim, agora a pena maior vai ser tua. Sabe o que a gente joga um do outro? A gente não assume. A correção, meu amigo, dói. A correção dói, mas liberta. Dói, mas transforma. Aí, olha aqui para vocês entenderem aqui algo. Preste atenção nisso aqui. Quero finalizar aqui. Vamos para a Santa Ceia do Senhor. João 8. Nós estamos em João 8. João 8, 19. Vai passar uma vez, se eu ir para frente, eu vou ir para trás. Vai para trás mesmo. João 8, 19. Vai dizer assim: disseram, pois, onde está o teu pai e tua mãe? Não me conhecereis a mim, nem a meu pai, nem vos conheceis a mim, também conhecereis a meu pai. Deus está falando assim: se vocês me conhecessem, vocês iam entender quem era meu pai. Aí o versículo número 20. Essas palavras diz Jesus no lugar do tesouro, ensinando o tempo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a hora. Olha o verso 21. E disse depois Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-ei e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não poderei vos ir. Sabe o que está falando? O lugar que eu vou, vocês não vão poder ir, não. Porque vocês estão no deleite, na vontade, no desejo do pecado. E eu não compactuo com o pecado. Eu perdoo o pecador, mas o pecado eu não compactuo com ele. E aonde eu vou, você não vai poder ir. Meu irmão, o povo foi bravo. Assim, agora eu matei. Pensa se tivesse um Pedro ali. Aí diziam 22. Diziam, pois, quem? Quem que disse? A igreja está aqui? Os judeus. Quem falou? Os judeus. Porventura quererá matar-se a si mesmo? Olha o que os judeus estavam entendendo, meu irmão. Porventura quererá matar-se a si mesmo. Olha que isso é perturbado. Isso está falando uma coisa e entende outra. Porventura quererá matar a si mesmo, pois diz: para onde eu vou não vai poder vos ir. Sabe o que eles estavam achando que eles estavam fazendo? Esse cara é doido. Porque ele está falando assim: o lugar onde ele vai, eu não vou poder ir. Ele está querendo se matar. Não foi isso que eles pensou? Só que, irmãos, tem um detalhe: quem entende as palavras de Jesus é só aquele que é espiritual. Aquele que está na carne não entende o mundo espiritual. Aquele que está na carne não consegue discernir o espiritual. Tem crente que vai falar com outro crente, só que não vai entender. Sabe por quê? Porque ele está na mesma conexão. O irmão está falando uma coisa, o irmão está falando algo espiritual, ele está no carnal. Ele está na carne ainda, ele está no nível espiritual ainda. Jesus estava no nível espiritual, ele estava achando que Jesus estava na carne. Olha, Jesus, você está querendo se matar, porque aonde você vai, não vai poder ir. Que negócio é esse? Você está querendo tirar a sua vida? Aí, irmãos, olha o versículo de número 23. Quero finalizar aqui. E diziam-lhe: vós sois da onde? E eu sou. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Você é de cima, você é de baixo, eu sou de cima. Você é deste mundo, eu não sou deste mundo. Sabe o que ele está falando? Para você ir para o mundo que eu vou, você tem que estar no meu nível. Se você não estiver no meu nível, você não consegue entrar onde eu vou. Porque aquele que me conhece, conhece aquele que me enviou. Aquele que me conhece, conhece o Pai que me enviou. Aquele que me conhece, conhece a Deus que me enviou. Eu estou falando de uma forma espiritual, vocês estão entendendo o carnal. Não é todo mundo que vai compreender Jesus, não, meu irmão. Não é todo mundo que vai entender a mensagem. Às vezes o pregador vai trazer aqui, porque você tem que estar no nível espiritual. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para receber aquilo que Deus está falando na casa. E tem gente que está na carne e não está entendendo que Deus está falando. Eu não entendi nada da mensagem. Irmão, reveja, tem o YouTube aí. Ora, busca, que você vai entender o que Deus está falando. Você vai começar a entender o que Jesus está falando aqui nessa igreja.
Para você entender que Deus está falando, você tem que ser servo. Serve aquele que pertence a Deus. Serve aquele que depende de Deus. Se você for servo, você vai começar a entender o que o seu Senhor está falando para você. Porque Jesus vai dizer: as minhas ovelhas conhecem a minha palavra. As minhas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As minhas ovelhas sabem. Amém? Vamos preparar para a Santa Ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aqueles que forem participar da Santa Ceia, se coloquem sobre os pés. Amém? Coríntios 11, verso 23. Coríntios 11, 23. Já deixa a tua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Amém. Se manda o grupo renascer, já vai se organizando, amém? Vamos ganhar tempo. Tem gente que não vai suportar a correção de Deus, que não está firmado no Senhor. Porque o mais difícil é a gente suportar a correção de Deus, sabia? Às vezes a criança fica brava com o pai, com a mãe, né, mãe? Você fica brava com a mãe do seu pai? Às vezes a criança fica brava, mas meu pai fala: eu fiz só isso aqui, só uma mentirinha básica, ninguém entendeu, não prejudicou ninguém. Mas tem que ensinar os nossos filhos o caminho que ele deve andar. Porque se ele suportar a correção, ele vai ser uma boa criança. Ele vai dar fruto. Aquele cristão que suporta a correção, ele vai dar fruto. Ele vai ser grande na presença do Senhor. Porque o mais difícil que tem é suportar. O mais difícil que tem é a gente perseverar. Amém? 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cenar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Todas as vezes que comeis este pão, bebeis o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Então, se você está para participar do corpo e do sangue de Cristo, se permaneça em pé, em nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos aqui sobre a Santa Ceia, simbolizando aqui o corpo e o sangue de Cristo que foi entregue e derramado por nós, pelos nossos pecados. Amém? Estenda as mãos, vamos estar orando. Senhor meu Deus, eterno Pai, consagramos agora, Espírito Santo, este pão simbolizando o corpo de Cristo, ó Pai, que foi derramado por nós lá naquela cruz do Calvário. Meu Pai, abençoe também, meu Pai, esse suco, representando o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro que não tem pecado, não tem mácula, não tem mancha, que se entregou por nós lá naquela cruz do Calvário, porque Ele salvou, Ele nos redimiu, Ele nos libertou, Ele nos trouxe vida, porque aonde havia morte. Pai, que cada um que venha cear, venha se fortalecer na Tua presença, venha se renovar na Tua presença, renova a aliança, renova o compromisso. Abençoa agora, Pai, fortaleça o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode estar distribuindo, enquanto está louvando o nome do Senhor. Amém? A gente vai estar louvando 301, vem cear. Glória a Deus.
Senhor, foi derramado por nós na cruz do Calvário. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Pode estar participando do corpo de Cristo também. Se você não conseguir abrir, peça alguém para estar te ajudando, te auxiliando. Não deixe debaixo da cadeira, deixe um local visível. Logo após vai passar um obreiro recolhendo, amém? Em nome do Senhor Jesus, participe do corpo de Cristo. Participe também do sangue de Cristo que foi derramado por nós. Logo após você está orando e renovando o seu compromisso e aliança com Deus. Glória a Deus. Irmãos, agora vai ser o 39, alvo mais que a neve. Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o seu sangue.
Quero chamar aqui os irmãos que vão estar distribuindo o pão da família, os obreiros, amém? Já se posicionem, em nome do Senhor Jesus. Quero que a amada igreja venha me ajudar em oração. Nós venhamos distribuir o pão da família, pão para a cura, para a libertação. Que você venha levar para alguém, ser um instrumento do Senhor nas mãos de Deus. Lembra que você é servo, você depende de Deus. Deus está acima de você, amém? Você vem levar para alguém que está enfermo, Deus vem te usar, irmão. Você conhece alguém que está enfermo, que está doente, você vem levar esse pão, ser usado por Deus como instrumento, para que Deus venha estar abençoando a tua vida através desse pão, amém? Quero que a igreja se coloque, estenda suas mãos para cá, sobre esses pães aqui, que foi feito pela mão do homem, mas aqui agora vai ser pães sobrenatural para cura e para libertação. Vamos orar? Senhor meu Deus e eterno Pai, nós oramos agora, Pai, entregamos esses pães ao Senhor, meu Pai. Na tua passagem, a Bíblia fala que Jesus levantou os pães, Pai, e deu graça. E naquele momento foi multiplicado o Espírito Santo. Naquele momento o Senhor, meu Pai, abençoou aquele povo, que aquele povo comeu, foi farto, meu Pai, e ainda sobrou o Espírito Santo. Que haja, meu Pai, uma unção sobre esses pães agora, que venha ser pães multiplicadores, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, que nada venha faltar na família de alguém, que nada venha faltar no celeiro, meu Pai. Cura, meu Pai, quem comer esse pão estiver doente, enfermo, de qualquer enfermidade. Liberta, meu Pai, aquele que precisa de libertação, e que este pão venha ser um canal de bênção, através do poder e da fé que nós cremos no Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode estar distribuindo. Quero estar chamando aqui já a irmã Maélia, vai estar louvando o nome do Senhor, enquanto estarei orando, enquanto vai ser distribuído o pão da família, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, se assentem, fiquem à vontade, o obreiro vai passar aí. E irmãos, olha que Deus me mostrou algo interessante. Você pega um pouco deste pão, coloca no seu celeiro, coloque aí num local, né, higienizado, numa caixinha, algo de plástico, coloque no seu celeiro, para que nada venha faltar. Deus vai multiplicar o seu celeiro, amém? Aquele que está precisando aí de um celeiro cheio, que venha multiplicar, pega um pouquinho desse pão, usa a sua fé, usa a estratégia que Deus está te dando, amém? Usa a sua fé.